É melhor aqui, porque se eu segurar ali, vocês vão ver que eu estou tremendo muito. Não vai dar certo. Então, para quem já me conhece, eu sou muito sem vergonha, cara de pau, mas quando chega na hora de falar de doutrina, Jesus, a gente tem mais do que vara verde, né? Porque são as verdades da vida, são os ensinamentos de Jesus. Isso mexe muito com a gente, não é? A gente lidar com aquilo que a gente já sabe, mas que ainda não consegue pôr em prática. É uma tentativa e um esforço muito grande. E quando a gente passou o tema indulgência, eu falei, Jesus, para que eu passei esse tempo? Por quê? Uma dificuldade muito grande ainda. É um esforço muito grande não julgar e, às vezes, muitas das vezes, chega ao ponto de quase condenar uma criatura por falta de entendimento nosso do ensinamento de Jesus. A gente esquece, muitas das vezes, que aquele que está ao nosso lado, ele está ao nosso lado e é caminho como nós, com as mesmas dificuldades. Mas a gente pensa o quê? Em exigir um comportamento do outro, aquele que ainda não temos. E ficamos julgando. É muito fácil apontar e julgar, mas na hora que a gente tem que parar para refletir sobre aquilo que estamos julgando e chegando bem perto de uma condenação, como se tivéssemos aqui essa capacidade, essa perfeição para julgarmos o outro. E não é assim que acontece. Por isso estamos aqui falando da indulgência. Walter está rindo. Me conhece um pouquinho mais, né, Walter? Então, tem conhecimento dessa criaturazinha aqui que é difícil. Quando começou aqui e nós estávamos ali sentados, eu fiquei muito emocionada, mexeu muito comigo, porque a gente vem da Igreja Católica. E lá, a música, né, principalmente de Francisco de Assis, mexe um bocado com a gente, né? Porque a gente pede para levar luz onde tem treva, mas quando o bicho está pegando, em vez da gente jogar uma aguinha, muitas das vezes a gente ainda joga mais lenha na fogueira. A gente esquece completamente da oração de Francisco de Assis. Então, quando estava lá na Igreja Católica, foi muito bom e serviu de base para aquilo que eu estou hoje, esse esforço. Mas, gente, não deu certo. Na Igreja Católica eu não consegui aprender, eu não consegui enxergar o que eu já consigo hoje. Então, não teve jeito, né? Passamos lá por Moisés, lei de Talião, na Igreja Católica ainda insisti um pouco nisso, e aí vai para a doutrina, minha filha. Vai para a doutrina espírita, que é uma fé raciocinada, lá você vai ter que lidar com o teu livre-arbítrio e com as causas e os efeitos. Não tem jeito. E aí estamos aqui. Não consegui aprender lá, então vai agora, que agora não tem jeito não. Agora você vai bater de frente com a realidade para ver se consegue aprender um pouquinho mais. E naquela época, a gente tinha mais dificuldade do que tem hoje. E aí eu lembrei de um amigo nosso que falou de uma situação que ele viveu, que o irmão dele era dependente químico. Então, de vez em quando, eles sumiam. Só que teve uma vez que demorou um pouco mais o seu retorno. E ele saiu à procura porque sabia mais ou menos aonde encontrar. E com muita dificuldade e tal, ele estava no ônibus e foi aproximando um grupo de pessoas, usuários, e ele olhou assim meio ainda distante e achou que seria um irmão. Então ele pegou, levantou e preparou para descer do ônibus, foi aproximando, e quando foi aproximando, ele na dúvida se seria ou não um irmão, e ele viu que não era o irmão. E aí ele já estava pronto a descer do ônibus, não desceu e ficou aquela frase com ele: não é o meu irmão. E naquele momento ele disse que mexeu muito com ele. E mexeu comigo também, quando contou a história. Por quê? Para o nosso irmão, a gente tem um pouquinho mais de facilidade, porque é o nosso irmão, né?
Mas será que era só ele que era o irmão? Aquele que ele estava procurando? O restante do grupo não tem nada a ver conosco? Não é o nosso irmão? Então, quando é o nosso irmão, quando faz parte da família, às vezes a gente tem um pouquinho mais de facilidade de perdoar, não é? Aquele desafio que se apresenta e que o nosso irmão não consegue superar. Mas será que agimos assim com todos os nossos irmãos? Porque nós esquecemos, como eu disse, que somos todos irmãos. Todos irmãos, numa mesma caminhada, à procura dessa transformação, de praticar todos esses ensinamentos de Jesus, e que é difícil para todos nós. Então ele falou, não é o meu irmão. Somos todos irmãos. E esquecemos disso. E quando nascemos, viemos em família, e é justamente para isso, para facilitar e nos dar a oportunidade de superar tudo aquilo que ainda não conseguimos praticar. O perdão. Será que viemos em família? E aí eu lembrei que quando eu era pequenininha, tinha minha irmã, e a minha irmã, Nossa Senhora, o brinquedo que ela queria era sempre o meu. E ela não era muito cuidadosa. E ela quebrava. E eu ficava com uma raiva danada. E minha mãe falava, não faz isso não, a sua irmã é tão pequenininha. E ao mesmo tempo que eu ficava com raiva, eu entendia que ela era pequenininha. Um toquinho desse tamanho, uma bonequinha. Minha irmã é uma bonequinha. Era uma bonequinha. Toda fofinha, cabelinho cacheadinho, aquela coisinha fofa. E aí foi facilitando eu entender que ela era pequena, que ela ainda não sabia brincar, e que ela se interessava por outros brinquedos também, não só o dela. Então a gente vem em família justamente para isso. É a oportunidade que a gente tem de se melhorar e de colocar em prática o ensinamento de Jesus. Foi fácil? Não, porque ela me irritava, ela me estressava, eu sentia raiva, eu não queria falar com ela. Ela quebrava os brinquedos. Qual é a criança que gosta de ver uma outra quebrando e pegando nas nossas coisas? Porque quando criança tudo é nosso, né? Tudo é meu. E aquilo me irritava muito. Mas foi um processo para eu começar a praticar esse ensinamento de Jesus. Porque como era minha irmã e minha mãe estava do lado, eu tinha que obedecer. Eu tinha que de alguma forma ceder. Coisa que na época eu não gostava, não queria. Então a gente vem em família justamente com essas oportunidades de crescimento. Será que eu aprendi? Não, foi o primeiro momento. E o tempo foi passando. E as dificuldades vão chegando. E a gente sempre querendo sair fora, né? Meter o pé. Se tem alguém perturbando, o que a gente quer? Se ver livre daquela pessoa. Mas aquela pessoa que está trazendo a oportunidade para a gente superar e transformar tudo aquilo que é necessário. Mas não é assim que a gente entende muitas vezes. A maior parte das vezes a gente quer o quê? Se ver livre das pessoas, dos problemas, não é assim? Em vez de procurar entender o que aquela situação está me oferecendo, está me mostrando para que eu melhore. Mas na hora que a gente está na situação, é assim que a gente pensa? Eu não penso assim, não. Eu gostaria muito de pensar assim todas as vezes que eu tivesse uma situação complicada e difícil. Por exemplo, conviver a dois é difícil, não é? Com parceiro, com marido, com namorado, é difícil, não é? Para mim foi difícil também. Mas eu arrumei uma solução rapidinho para resolver. Adivinha como? Botando a criatura para fora de casa. Gente, é um inferno. Muitas das vezes a gente faz da nossa vida um inferno. Por quê? Porque a gente não quer parar para se colocar no lugar do outro. E a gente faz o quê? Condena, diz que está errado,
Agora está errado por quê? Porque não está do meu jeitinho. Porque se fizer do meu jeitinho, aí tudo bem. Se não fizer do meu jeitinho, está errado e eu não quero saber e eu não vou perdoar. Aí a gente vai, se livra do problema. Não sei se já passaram por isso, mas eu passei. Se livra do problema, se livrando da pessoa. Ai, graças a Deus, estou livre agora. Será que estou? Depende. Se eu aprendi, eu não vou passar mais pela situação. É muito raro. E se passar, a gente tira de letra. Não aprendi. A criatura foi, mas ficou o filho. Gente, igualzinho. Igualzinho. Outro inferno na minha vida. Por quê? Não aprendi. A criaturinha foi crescendo, mas do mesmo jeito. Sabe o que parece cópia? Cópia. Paciência nenhuma. Tolerância nenhuma. Eu fui obrigada a conviver. Não é meu filho? Vou botar para fora de casa? Às vezes muitas mães entram em desespero, não entra? E bota o filho para fora de casa. Como se isso fosse resolver. Cada caso é um caso, depende, às vezes a criatura tem que sair mesmo. Vai, quer viver a vida? Vai viver a vida. Mas é assim que a gente resolve as coisas? Não. Tem que parar, refletir. Por que eu estou vivenciando aquela situação? E aí pronto, o filho foi crescendo. Poderia ter posto para fora de casa, mas não coloquei. E aí lembrei da situação que eu vivi e não compreendi e não perdoei. Qual é o processo agora? Primeiro o auto-perdão, não é? O auto-perdão. Por eu não ter conseguido solucionar uma situação que estava vivenciando. E depois compreender aquele filho. Aí foi ficando mais fácil. Primeiro ficou mais fácil ter filho, não é? E depois, por refletir uma situação já vivenciada, aonde eu não consegui superar, mas estou tendo outra oportunidade. Eu tive a primeira, não dei conta, estou tendo outra, com filho. E aí a gente foi compreendendo a situação, refletindo, porque não é assim a doutrina espírita? Uma fé raciocinada? A gente não tem que parar e pensar e refletir? Por que a gente está vivenciando de novo aquela situação? E aí foi ficando mais fácil. Não foi totalmente fácil, mas foi ficando mais fácil. Porque a gente já foi analisando e refletindo o que eu tenho que aprender com essa situação. Aí uma amiga nossa chegou e falou: Cissa, como é que está a tua situação em casa e tal? Aquele momento de crise, eu falei: a criatura podia ter feito de outro jeito. Ela falou: tu está julgando. Gente, eu fiquei com tanta raiva, eu não sei vocês, mas eu ainda sinto muita raiva. Porque mexeu comigo. E eu fiquei com raiva quando ela falou assim: Cissa, você está julgando. Eu não estou julgando nada, mas poderia ter feito diferente. Se tivesse feito diferente, você está julgando. Aí ela pegou, mandou eu ler um livrinho do Caibá. E quando eu li o livrinho, eu falei: realmente eu estou julgando. E a partir daquele momento, com a experiência que já tinha, eu comecei a refletir e pensar diferente. E aí eu já fazia prece, eu já envolvia a pessoa que naquele momento mexeu com o meu orgulho, com a minha vaidade. Não é assim? Porque quando mexe com o nosso orgulho, nossa vaidade, a gente fica com raiva. E eu ficava com muita raiva. E aí a gente passou o quê? Já pedi pela pessoa, já se perdoar e perdoar o momento em que a pessoa não poderia ter feito mais nem melhor. Nessa paginazinha aqui, é do livro Palavras do Coração, volume 3, do Dr. Herman. Tem um trechinho aqui muito interessante. Ela fala do trabalho e o trabalhador. E diz o seguinte: da vida, tirem a experiência superior, precisa, enobrecedora.
de que não se deve esperar das criaturas humanas aquilo que elas não têm para dar, e aprender a dar de si o máximo, para que o amor cresça onde estiver. É só fazer isso aqui. É só fazer isso aqui que vai dar tudo certo. Mas é assim que a gente faz? Não. A gente sempre espera mais, cobra mais, e quando a criatura não atende a nossa necessidade, a gente não perdoa. E o que é a indulgência? É essa capacidade, essa disposição de perdoar. Perdoar aquele que está a caminho e que ainda não dá conta de fazer aquilo que a gente pensa que é o melhor. Nós pensamos que seria o melhor. Será que seria o melhor? Mas muitas das vezes é assim que a gente pensa. Quando fala aqui da indulgência, vou ler um trechinho, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, como está ali, bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 18. Queridos amigos, sede severos convosco e indulgente para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que ainda muito poucas pessoas respeitam. Todos vós tendes mais tendências para vencer, defeitos para corrigir, hábitos para modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado, do qual vós deveis livrar para conseguir alcançar o alto da montanha do progresso. Por que então sois tão clarividentes para o próximo e tão cego para vós mesmo? Quando deixareis de perceber a palhinha que fere o olho do vosso irmão, sem ver o vosso, a trave que vos cega e faz caminhar de queda em queda? Acreditai em vossos irmãos, os espíritos. Então, a doutrina espírita, ela facilita todo esse entendimento, desde que, como falou um amigo nosso, que a transformação, né, essa nossa mudança, esse autoconhecimento, ele dói muito e por muito tempo. Porque a gente aprende rapidinho? Teoricamente, sim. Porque a gente já sabe. Agora é na prática, na convivência, no dia a dia. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Ele não só falou, mas ele vivenciou na prática para que nós pudéssemos aprender. Olha, é assim, eu consigo, eu dou conta, vocês também. A gente faz uma força danada e está aí o nosso sofrimento. Porque somos centelhas divinas. Então nós somos atraídos para quem? Para Jesus, para Deus, para o bom, para o belo. Mas a gente faz força contrária. Por que faz essa força contrária? Tamanha a nossa rebeldia. Porque tem que ser do nosso jeito. Porque do meu jeito é melhor. Então a gente fica fazendo essa força contrária, não é um imã, não é uma atração? Uma força danada para poder fazer do nosso jeito. Por conta do tal do orgulho. Paulo deu conta. Fez lá um monte de bobagem, não foi? Não foi assim que aconteceu com Paulo? Fez um monte de bobagem, mas parou para refletir. E refletiu. E tomou a decisão de fazer diferente. Foi fácil? Quem leu Paulo Estevam? Foi fácil? Não. É de chorar, né, gente? É de chorar. Mas ele deu conta. A gente pode dar conta também, mas não é fácil.
Vai depender do nosso esforço e da nossa vontade. Sabe aquela potência da alma? A vontade, o pensamento, o querer dar certo, o querer praticar o ensinamento de Jesus? Só depende de nós. Paulo conseguiu. E é assim que a gente tem que fazer. Pensar em Paulo, pensar naquele vizinho, pensar na mãe. Quando a gente é pequeno, a gente fica danado com mãe, né? Não sei vocês, mas eu fiquei muito. Meu Deus do céu. Ficava danada, irritada com a minha mãe quando minha mãe falava coisas que eu não queria ouvir. E o tempo foi passando. E daí eu me peguei fazendo exatamente a mesma coisa. Fiquei irritada de novo. Mas aí já tinha o conhecimento para parar e refletir em tudo aquilo que minha mãe falava e que foi necessário naquele momento. E eu, como mãe, estou repetindo algumas coisas porque se faz necessário para que os filhos possam aprender. E a cada dia, nessa convivência na família, na casa espírita, nós vamos aprendendo a conviver no esforço de colocar em prática os ensinamentos de Jesus para que a gente possa transformar essa criaturinha velha aqui. Não é assim? Que ficou rebelde lá atrás, que não deu conta com a Igreja Católica, que aí veio para a doutrina. Por castigo? Não. Por caridade, por misericórdia do Pai, para que dê certo. Será que alguém reencarnou para falir? Não. Todos nós temos condições de sair com sucesso da encarnação. Só depende de quem? Do companheiro? Do filho? Não. É através deles. Porque eles é que nos dão a oportunidade da gente vencer os desafios. Trabalhar o perdão, a paciência, a tolerância, trabalhar o orgulho, o egoísmo. Mas aí na hora a gente quer entender? Não. Se a gente pudesse, mudaria toda a situação. De repente nem vinha naquela família, né? Mas é aquela família que é importante para a gente. É aquela família que vai nos dar a oportunidade de fazer essa transformação. Mas quando estamos vivenciando, a vontade que dá é trocar de família. Dá para trocar de família? Dá para trocar de família? Pode até trocar. Pode até trocar. Eu lembrei de uma outra história. Uma grande empresa tinha que construir numa outra cidade uma filial. Então alguns funcionários tiveram que mudar para iniciar lá nessa filial. E aí foi chegando na cidade uma família e meio que perdida parou na estrada e perguntou ao senhor se aquele realmente era o caminho, porque eles estavam de mudança e tal, e se estavam próximos. Aí o senhor deu lá a dica e o senhor perguntou assim, o rapaz perguntou, que estava mudando para cidade nova, como é essa cidade? Aí o senhorzinho, muito experiente, perguntou assim, como era a cidade que você morava? Aí ele falou, lá as pessoas são amigas, são solidárias, a cidade é bem tranquila, temos muitos amigos. Aí o senhorzinho respondeu assim, então fica tranquilo, porque essa cidade você vai fazer muito amigos. Ela é tranquila, as pessoas são solidárias. Aí tudo bem, a família seguiu adiante. Não demorou muito, parou um outro carro. Um outro funcionário que estava chegando na cidade para trabalhar na nova filial. Perguntou para o senhorzinho se estava próximo, se eles não estavam meio perdidos, e o senhorzinho falou assim, não, vocês estão quase chegando. Segue mais adiante um pouquinho. Aí o rapaz fez a mesma pergunta.
como é essa cidade? Como são as pessoas? Aí o senhorzinho olhou e perguntou assim: como era a cidade que você vivia? Aí ele falou assim: o inferno. As pessoas são muito egoístas. Lá ninguém ajuda ninguém. Aí o senhorzinho olhou para ele e falou assim: ih, meu filho, acho melhor você voltar, porque nessa cidade as pessoas são egoístas e ninguém ajuda ninguém. E essa historinha, ela mostra o seguinte, que não adianta a gente querer mudar de família, mudar de trabalho, de casa espírita. Quem é que tem que mudar? Nós. Nós é que temos que mudar esse nosso pensamento, esse nosso sentimento, porque para onde a gente for, nós estamos levando. E ninguém vai mudar. O esforço é nosso. Quem tem que mudar somos nós. Então, muitas das vezes, a gente desiste da família, desiste do companheiro e às vezes desiste até do filho, por não querer ceder, por não querer compreender, por não perdoar, por não entender que é difícil para o outro também e que aquele outro está fazendo o mesmo caminho como nós. Mas a gente é muito bom em educar, em dar conselho, em resolver as questões daquele que chega ao nosso lado. E as nossas questões? Por que na hora que uma criança não está agindo adequadamente, a gente aponta logo para a mãe, dizendo direitinho o que a mãe tem que fazer? E a gente é bom nisso, em educar o filho do outro. E o nosso? Então, se a gente sabe como deve agir com o filho do outro, por que a gente não faz a mesma coisa com o nosso? Mas o filho do outro a gente aponta, a gente mostra os defeitos. E Jesus diz para a gente fazer o quê? Ver o que há de melhor no outro. E desperte o melhor sentimento e o melhor pensamento no outro. E muitas das vezes não é isso que a gente faz. E nesse momento, a gente tem que parar e refletir e se perdoar. Reconhecendo que a gente cobra do outro aquilo que ainda não temos condição de fazer. E essa convivência vai nos proporcionando essas condições para nos transformar. Foi isso que Jesus trouxe para a gente. Foi isso que Jesus nos ensinou. E é isso que a doutrina espírita mostra o tempo todo. Vai, você pode, você consegue, desde que você queira. Desde que você reflita aquilo que você está vivenciando, para tirar melhor proveito, para aprender. Não é isso que estamos fazendo aqui? Aprendendo? Aprendendo, nós estamos aprendendo o tempo todo. Nós reencarnamos para isso. E a família nos proporciona isso, dando essas oportunidades para que a gente possa crescer, mostrando o melhor caminho a seguir. E Jesus fala, olha só, preste atenção e ajuda, aproveita. E a nossa rebeldia, muitas das vezes, faz a gente virar as costas justamente para aquela oportunidade que a gente tem de crescimento. Jogando o quê? Como a gente falou, mais lenha na fogueira. Sem analisar, sem pensar. E a gente deve utilizar dessas nossas potências, que é o pensamento, que é a vontade, que é o amor. Leon Denis diz para a gente que a vontade é uma das grandes potências da alma.
Então, se a gente direcionar essa vontade em cima dos ensinamentos de Jesus, a gente consegue. A gente dá conta. Mas aí a gente repete aqui. A gente quer fazer do nosso jeito. E do nosso jeito a gente já fez. A gente já fez. Porque se a gente está aqui, no planeta de provas e expiações, é porque a gente fugiu durante muito tempo através da nossa rebeldia. Por isso estamos aqui. Estamos aqui para aproveitarmos. Se continuarmos a nossa rebeldia, achando que só do nosso jeito é o melhor e que vai dar certo, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui, reencarnando e repetindo o processo até aprendermos. Não é tão bom quando a gente consegue dar conta de uma tarefa, a gente não fica feliz? Mesmo que não seja uma virtude adquirida, mas naquele momento a gente conseguiu e a gente fica muito feliz. Por outro lado, quando a gente fala as nossas besteiras, faz as nossas bobagens, meu Deus do céu, a gente morre de vergonha, não é assim? A gente quer voltar, a gente quer apagar aquele momento porque dói. Mas com a doutrina espírita a gente sabe que a gente vai ter outras oportunidades. Então não é para paralisar através do sentimento de culpa, não é para paralisar. Não vai. Imagina Paulo, se ele para, bota a mão na cabeça, entra em desespero, e agora? Estou perdido, matei não sei quantos filhos, um monte de bobagem. Foi assim que ele fez? Seguiu em frente, confiou, com a certeza de que, seguindo em frente, ele poderia o quê? Conquistar alguma coisa, alguma virtude. E foi isso que ele fez. E conosco a mesma coisa. Quando a gente se vê na situação e bota a mão na cabeça no desespero, por que eu fiz desse jeito? Ou por que eu fiz aquilo? É pensar como Paulo, como Jesus, segue adiante. Já fiz. O que eu posso fazer de melhor agora? Porque quando a gente pratica o auto-perdão, a gente consegue olhar diferente para o outro. A gente se entende melhor o outro. A gente se coloca no lugar do outro. E aí fica mais fácil. Fica mais fácil de seguir em frente. Fica mais fácil da gente ajudar aquele companheiro. Embora a gente pense, meu Deus, por que fez aquilo? Mas quando a gente fala, meu Deus, por que fez aquilo, é porque a gente já está pensando diferente. A gente já conseguiu alguma coisinha. E se já conseguiu alguma coisinha, se já pensa diferente, pode dar o braço ao irmão. Ao invés de quê? Colocar mais peso na cruz do outro. Aliviar o coração do outro. A sustentar aquele momento difícil. E seguir em frente. Não é isso que Jesus ensinou? A gente se perdoar para a gente conseguir perdoar o outro. Porque a gente só não perdoa o outro porque a gente ainda não se perdoou também. E ninguém aqui é Deus. Muitas das vezes a gente pensa, né, que é o dono da verdade. E por isso a gente julga. Mas quando a gente começa a observar que não é assim e que a gente está distante e tem uma caminhada pela frente, a gente consegue dar o braço ao outro e sustentar o outro. E é um sustentando o outro que vai conseguir chegar. Porque alguém evolui sozinho? Não, ninguém evolui sozinho. A caminhada é nossa, mas é através do outro que a gente vai conseguir. Porque senão a gente se isolava. Seria muito mais fácil, né? A gente se isola, fica lá no nosso mundinho, no nosso cantinho, e acha que assim a gente vai progredir. Não vamos. É no dia a dia, é na convivência. É que a gente vai superando todos os desafios. Ora a gente consegue, às vezes não, mas com o esforço a gente vai o quê? Amadurecendo. Amadurecendo e julgando menos.
gente lembrou de uma outra historinha? Ah, tá, a música. É porque a gente emocionou muito quando começou, porque lembrou de algumas situações, e aí a gente passou aqui e viu essa música. Gente, essa música tem tudo a ver. Olha só. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Jesus, meu mestre salvador, cubra-me com o teu manto protetor. Protege minha casa, minha família, me dê direção a cada dia. Não é isso que a gente quer? Essa música é minha! Então vem aqui cantar. Não deu tempo. Tá vendo? A gente tem que aproveitar as oportunidades, porque é assim que acontece na nossa vida. Ela chega. Se a gente não aproveitar, vai embora. A gente tem que esperar outra. Não sei se ela vai abrir a porta de novo, entendeu? Se abrir, a gente chama. Ela está ouvindo lá? Então vem cantar aqui. E aí isso mexeu um pouquinho, porque olha só, eu te agradeço pelo dom da vida e pela doutrina Rede Viva. Enxuga meu pranto, sara minhas feridas. Jesus mestre, amado, cuida da minha vida. Não é isso que a gente sente? Não é? Ai, mexeu tanto comigo que eu não quis nem, quando estava ali esperando, eu não quis nem firmar muito meu pensamento, me deu vontade de chorar. Eu ia subir aqui chorando muito, porque mexe com a gente, porque a gente sabe que é uma verdade e é o que a gente quer. E aí continua ali, ó. Conhecê-lo me trouxe alegria, mudou meu viver com sabedoria, fé raciocinada, caridade e amor. Eu te agradeço pelo Espiritismo. Gente, não sei vocês, mas eu agradeço muito, porque rebelde do jeito que sou, teimosa do jeito que sou, só a doutrina espírita. Vai, minha filha, bate de frente com a realidade para ver se você melhora um pouco, porque do contrário ia ficar difícil. Eu teria botado o filho para fora de casa também. Teria botado o filho para fora de casa e teria perdido uma grande oportunidade de aprender, de me conhecer e superar aquelas questões que algum tempo atrás era muito difícil. E aí é engraçado, porque depois que eu entrei para a doutrina, eu falava para o meu filho assim, ele falava, né? Eu não pedi para nascer. Eu adorava quando ele falava isso. Pediu sim, implorou. Era o que eu falava, né? Ainda vibrava com aquilo. Ele ficava furioso. Provocação, né? Mas eu fazia isso. Só que teve uma vez que quando ele chegou e falou, eu não pedi para nascer, eu falei, pediu, implorou. Gente, vocês não vão acreditar no que ele fez. Ele voltou e falou assim, mas você aceitou. Foi embora. E eu tive que engolir. Porque nós aceitamos. Não é feito planejamento reencarnatório? Quando é feito planejamento reencarnatório, é um acordo ali. Não tem nada que eu não possa dar conta. Lembra que a gente falou? Ninguém reencarnou para falir. Então não veio nada que eu não pudesse dar conta. Eu não quis dar conta da primeira situação. Quis viver livre. E o meu filho? Aí quando ele falou, você aceitou, opa, tem umas frasezinhas, momentos que mexem com a gente na vida, não mexe? Você aceitou, eu falei, caraca, eu aceitei. Para de provocação e aprende a conviver. É teu filho. Está teu filho. Então a gente foi aprendendo o seguinte, a melhor coisa que a gente tem que fazer, e como diz a minha doutrina espírita ali, ó, cadê? A fé raciocinada, caridade e amor. Por caridade a nós mesmos. Vamos perdoar. Vamos trabalhar essa indulgência. A gente não é o dono da verdade. Vamos entender a dificuldade do outro. E é muito engraçado. Aí eu fui observando assim, aí eu comecei a pensar um pouquinho, né? Porque até então eu não pensava não. Com a doutrina espírita eu comecei a pensar. Pensar na vida, o que eu estou fazendo aqui, não é? Da onde eu vim, para onde eu vou, não é isso que a doutrina espírita fala?
E aí comecei a pensar, falei, Jesus, que família é essa? Aí me logo na cabeça, é que tu merece. Mas é que nós precisamos, e nós merecemos aquela família assim, porque ela que vai nos impulsionar. Ela é que está criando as oportunidades para que a gente possa crescer. Aí eu falei, Jesus, família que eu mereço. Família que eu mereço. O tempo foi passando, e aí eu percebi uma outra coisa. Eu tive que aprender a conviver com meu filho, não é isso? Meu ex-marido com a minha filha mais nova. Porque minha filha fala assim, mãe, eu não suporto mais. Eu falei, o quê? Ela falou assim, meu pai diz que eu sou igualzinho a você. Aí eu falei, coitado, não deu conta lá no passado. Agora tem que conviver com a filha, que é igualzinho a quem? A ex. Não tem que aprender? A gente não conseguiu resolver as situações, não é isso? Não é um aprendizado para os dois? A gente resolveu abandonar. Mais à frente, o que aconteceu? Uma outra oportunidade. Eu conviver com o filho, cópia. E ele agora com a filha, cópia. Falei, meu Deus do céu, a vida é muito boa, não é? Olha lá, o que diz ali, ó? Eu te agradeço pelo dom da vida e pela doutrina Rede Viva. Enxuga meu pranto, sara minhas feridas. Jesus, mestre amado, cuida da minha vida. Não é isso que ele faz? Quem fez a ferida? Nós. Mas ele vem e ajuda. Ajuda como? Dando uma outra oportunidade. Quando ela falou aquilo, eu falei, Jesus, fiquei calada. Falei, coitado. Mas aí a gente aprendeu a fazer prece. E aí a gente pede por aqueles que estão passando por um momento difícil. Ele não está passando por um momento difícil? Eu já passei. Ele não está passando? Então a gente pede. E até mesmo por uma questão de inteligência, uma fé raciocinada. Por quê? Porque se a gente não reconhecer agora, não é, os nossos erros e não perdoar e não se perdoar também, a gente vai ter que passar de novo. Então, por uma questão de inteligência, o que a gente faz? Pensa, reflete, perdoa e segue adiante. Porque a doutrina espírita diz o quê? O que ela fala para a gente? Que vamos continuar reencarnando, não é? Até passar por esses momentos e para um mundo um tantinho melhor. Porque a gente está muito perto do primitivo ainda, não é isso? Aí eu falei, o quê? Eu vou agir com inteligência. A fé tem que ser raciocinada? Então vamos lá, vamos fazer as pazes. Já pensou? Vim com o marido de novo? Então já fiz as pazes. Aí estendi um pouquinho mais. Com filho, é mais fácil, né? E atual do ex? Falei, caramba, tem que dar um jeito nessa situação, porque os filhos estavam brigando muito, né? Eu falei, opa, e se na próxima vem minha filha? Ou como mãe? Vou fazer as pazes. Então, por uma questão de inteligência, a gente vai refletindo nas situações que a gente vivencia e vai dando um rumo novo. Porque a fé tem que ser raciocinada. A gente tem que agir com inteligência. Se acontecer e tiver que vir de novo, falei, eu venho numa boa. Eu venho numa boa porque comigo não tem tempo ruim. Nessa questão, conseguir superar. Então, se tiver que vir junto, porque já veio junto, não veio? Já veio junto, com o atual do ex. Se eu não aceitar e não começar a trabalhar, opa, vai ter uma próxima, não vai? Então é melhor perdoar agora. Perdoa agora e faz as pazes. Porque de repente, não é para se ver livre, é para superar aquela situação para não vivenciar mais. Mas se a gente superar, para mim agora está tudo certo. Pode vir como irmão, pode vir como pai, pode vir como filha. Por quê? Entendi através das reflexões e pronto. Agora não tem mais problema, curou, sarou. Me perdoei e perdoei também.
Não é melhor assim? Melhor assim. A gente entender as situações em que nós estamos vivendo, superando o máximo que a gente puder, das nossas dificuldades. Para quê? Para viver melhor, para sofrer menos. Entendendo que isso tudo faz parte do processo de transformação. E uma coisa que a gente precisa transformar é esse ensinamento de hoje, através do perdão. Trabalhar o auto-perdão e perdoar o outro também, porque a gente vai viver melhor. Depois a gente até ri de tudo que aconteceu na nossa vida, né? Que antes trazia dor e sofrimento, agora a gente ri. Por que a gente ri? Porque a gente entende. Entendeu o processo, acabou o sofrimento e a gente segue adiante. E aí anda mais rápido, não fica preso no passado, não é? Senão a gente fica ali se torturando com questões que já passou, não faz parte, não deveria fazer parte da nossa vida hoje. Mas se a gente se prende, não vou perdoar, está pensando o quê? Não, comigo não é assim não. Ah, vai ver só, te espero na curva. Minha mãe que falava assim, caraca, dá uma raiva. Quando minha mãe falava, te espero na curva, tu vai ter teus filhos, te aguardo, te espero na curva. Ai, que raiva que dava. E aí a gente se vê pensando na mesma coisa, mas não por querer o mal. Paciência, porque já refletimos, já conhecemos, já aprendemos, aí a gente não fala, mas pensa. Deixa o tempo que o tempo ensina, não é? O tempo vai nos mostrando, a gente vai amadurecendo e vendo que nada disso vale a pena. Para quê? É melhor fazer as pazes agora. Não é melhor fazer as pazes agora? Então, o esforço de cada um. E aí a gente agradece, né? Essa fé raciocinada, a caridade e o amor que o Pai tem por cada um de nós, mas que nós temos que ter com o outro. Essa mesma caridade e amor que o Pai tem por cada um de nós precisamos desenvolver e ter pelo outro também. E aí a gente agradece ao Espiritismo, que traz com tanta clareza como devemos fazer. A gente pode até falar que é uma receita, né, gente? A doutrina espírita é uma receita, facilitando para que a gente possa aprender, dando todas as dicas necessárias para que a gente possa aprender e viver melhor. Porque se a gente pensa que hoje a nossa vida é difícil e complicada, vamos dar um jeitinho, vamos fazer diferente, para que comece nessa mesma a ficar melhor. E se a gente não der conta de transformar ou de melhorar aqui e agora, nessa vida, como Paulo fez, deu uma guinada e começou a fazer diferente, pelo menos a gente está se preparando para uma próxima, para ser melhor esposa, melhor mãe, melhor amiga, melhor no trabalho, em questão de convivência, melhor dentro da casa espírita. Porque às vezes a gente chega dentro da casa espírita e também quer fazer do nosso jeito. E não é assim que funciona. Como diz aqui a paginazinha, que eu vou ler de novo porque vale a pena. Da vida tirem a experiência superior, precisa, enobrecedora, de que não se deve esperar das criaturas aquilo que elas não têm para dar. E aprendam a dar de si o máximo, para que o amor cresça onde estiverem. Então, nós temos que fazer o máximo. Nós não vamos esperar o máximo do outro. Cada um no seu tempo. Uns conseguem, outros não. Então, não vamos esperar do outro aquilo que o outro ainda não tem para nos dar, para nos oferecer. Porque a gente vai viver melhor.
compreendendo aquele que está ao lado, na mesma caminhada, a gente vai viver melhor. Sem essa cobrança, sem torturar, sem colocar pedra na cruz, aprendendo o quê? A perdoar. A perdoar. Porque nós vamos sofrer menos. Se o outro vai perdoar a gente ou não, é problema do outro. Seria bom que, e se nós pudermos ajudar para que o outro também consiga, melhor ainda. Mas o importante é a gente se perdoar, perdoando o outro, independente da situação, compreendendo que é tão filho de Deus como eu e que tem tanta dificuldade como eu também. A gente vai parar de julgar. E se a gente parar de julgar, não vai nem existir a necessidade de perdoar. Não é assim? Não foi Chico que falou? Foi Chico que falou? Me ajuda aí. Quem foi que falou? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Então, perdoar o quê? Não me sentir ofendido? Gente, quando a gente conseguir fazer isso, perdoar o quê? Se eu não me sentir ofendida, porque eu me coloco no lugar do outro, porque eu consigo ver a dificuldade do outro, e aí a gente pede sempre a Deus e a Jesus, não só ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, mas ter olhos de ouvir e ouvidos de ver. Quando a gente bate de frente de uma situação, com uma cena, que a gente possa entender e ouvir a dor que aquela criatura traz. Não é? E quando a gente olha uma situação, que a gente possa ouvir o pedido de socorro. Que a gente seja mais caridoso e mais fraterno conosco mesmo e com os companheiros que estão ao nosso lado. Agora a nossa amiguinha vai cantar ali pra gente. Ai, meu Deus do céu, aguenta coração. Aguenta coração, porque é só emoção desde o momento que a gente pisou aqui no Maria de Nazaré, né? Maria de Nazaré, essa mãe amorosa, que acolhe a todos, um coração aberto, braços abertos, recebendo a todos, acolhendo a todos, sem julgamento, mas amenizando as dores de cada um de nós. Gente, obrigada a todos. Meu roteiro era totalmente diferente, mas tudo bem. É assim mesmo, mas essa experiência que a gente trouxe um pedacinho da nossa dificuldade, mas também um pedacinho do que a gente já conseguiu superar e seguir em frente. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, gente, eu vou ler um pouquinho, porque essa música eu compus ela já tem um tempinho. Então vamos lá. Jesus, meu mestre e salvador, cubra-me com teu manto protetor, protege minha casa, minha família, me dê direção a cada dia. Eu te agradeço pelo dom da vida e pela doutrina rede viva. Enxuga meu pranto, sara minhas feridas. Jesus, mestre amado, cuida da minha vida. Conhecendo me trouxe alegria.